coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes que eu cantar, só quero te falar: teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Aleluia, aleluia. Obrigado, amados. Bênção, bênção, bênção. Vocês podem descer, já vamos à palavra. E a palavra é boa demais. Você se alegra pela palavra? Então pode sentar, se alegrando no Senhor e na força do seu poder. Aleluia! Isso é para testar se tem alguém dormindo. Glórias. Oh, que privilégio, queridos, estar compartilhando da palavra. Pai, em nome de Jesus, te agradeço pela palavra inspirada, revelada pelo seu Espírito para nós, Pai, que cada um possa receber, Pai, como eu tenho recebido e vou receber mais uma vez, da tua instrução para viveres uma vida plena e abundante, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 26, versículo 14. Eu vou ler pela versão, esse texto, pela versão transformadora. Acompanha pela sua, vai ser bênção também. Atos 26, 14. Aleluia. A palavra de Deus nos diz assim nessa versão: todos nós caímos no chão, e eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta lutar contra a minha vontade. Verso 15. Quem és tu, Senhor? Perguntei. E o Senhor respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Sabe, o apóstolo Paulo, quando você vai ler uma história dele, você vai ver que ele é um homem dedicado, ele é um homem estudioso, ele foi educado aos pés de Gamaliel, que era um dos grandes instrutores da palavra de Deus. Ele sempre foi, e ele mesmo declara, que ele foi fiel desde o princípio, que ele foi dedicado desde o princípio, que ele estava fazendo o que estava fazendo, perseguindo os cristãos por uma convicção do que o que ele estava fazendo era o correto diante de Deus. Mas sabe, o Senhor começou a falar comigo, antes de ontem, sobre isso, sobre um dos maiores problemas que a humanidade tem passado, não só de agora, é a cegueira espiritual. É realmente o mundo tal, não é só para o mundo, infelizmente. Muitas vezes, algumas pessoas na igreja continuam com uma cegueira espiritual. Quem já esteve no zoológico? Se você nunca esteve, eu recomendo, é um lugar bom. Nós estivemos, inclusive na época, no Simba Safari, que os animais ficavam soltos e nós ficávamos dentro do carro. E já tem vídeos aí na internet de alguém fazendo um safari na África, e o leão vai lá e abre a porta do carro. E não era um leão do zoológico alimentado 3 vezes ao dia, era um leão com fome.
Mas sabe, imagina que tem aquele leão devorador com fome, ou um outro bicho dessa natureza, ou um urso esfomeado, e tem um cego de frente àquele urso. O perigo está lá, mas ele não tem noção do perigo. Muitas vezes, o Senhor Jesus estava falando algo, o próprio Senhor Jesus precisou falar com Paulo. Paulo, apesar de ser dedicado às coisas de Deus, dedicado a estudar do Senhor, ele estava muito preso a tradições e a ensinamentos que não condiziam às Escrituras. Ele estava cego. Ele estava perseguindo o Salvador da vida, da eternidade. Então o Senhor falou para eu falar um pouco sobre isso essa manhã, não será só, mas nós precisamos acabar com a cegueira espiritual. Amém? E a palavra de Deus é um bom colírio. E o Espírito nos ajuda. Amém? Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Agora o verso seguinte, o verso 16, olha o que o apóstolo Paulo fala, o apóstolo escreve, Lucas escreve, sobre o que estava acontecendo. Verso 16, Jesus continuava falando com o Saulo, que depois se tornou Paulo. Agora levante-te, pois eu aparecerei para nomeá-lo meu servo e minha testemunha. Mesmo Paulo, não tendo a revelação daquilo que era Jesus, o amor de Deus, como Teresa falou, não muda. Ele sabia que Paulo era alguém, por ser estudioso, que seria um instrumento na mão dele. E ele diz, olha, eu apareci para nomeá-lo meu servo e minha testemunha. Conte o que viu e o que eu lhe mostrarei no futuro. Agora, o que me chamou muita atenção nesse texto, além de entender que nós, apesar de estarmos estudando a palavra, buscando a palavra, precisamos conhecer a Deus de tal forma que a cegueira caia por terra. Para que a escama dos nossos olhos caia por terra. Para que a gente possa ver como Deus vê. Porque Paulo, na visão dele, estava fazendo certo. Mas na visão de Deus estava fazendo errado. E ele, olha o que ele diz no verso 17, que para mim foi fundamental. Eu o livrarei tanto do seu povo quanto dos gentios. Sim, eu envio aos gentios. Mas note que Jesus não falou para Paulo, eu vou te enviar para salvar o perdido. Vamos ter evangelismo, graças a Deus por isso. Mas olha o que Jesus falou para Paulo. Primeiro eu preciso libertar você do seu povo. Porque se nós não ficarmos libertos do povo, do nosso próprio povo, a gente não vai conseguir permanecer livre e libertar outros. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que muitas vezes a religiosidade instaurada, instalada no contexto familiar, no contexto dos entendimentos erradicados do passado, vão impedir a gente fazer a plena vontade de Deus. Ah, mas não foi assim que eu aprendi. O Aurélio descreveu como ele foi educado no Evangelho. Deus pesa a mão. Se você não andar direitinho, Deus vai te pôr no estreito. Vai botar uma doença para ver se você melhora. Mas sabe, nós estamos dando exemplos, talvez você vai dizer, mas isso é um exemplo gritante. Mas tem outros mais sutis. Mas uma coisa que eu percebo, vamos ler o verso 18, depois eu concluo. Verso 18, eu envio-os aos gentios, ao final do 17, no 18, para abrir os olhos deles, a fim de que se voltem das trevas para a luz. Mas a Bíblia tem outro texto que diz assim, pode um cego guiar outro cego? Se nós não tivermos a visão clara do que Deus fez através de Jesus, do que Ele tratou conosco, como nós devemos ser, para depois fazer.
Nós não podemos fazer algo sem ser primeiro. Porque senão é hipocrisia. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Teresa falou sobre isso. Se os nossos filhos não nos vêm orar, não adianta falar para o filho orar. Se a gente fala para o povo ser generoso, mas nós não somos generosos, qual é o sentido disso? Diga assim, primeiro ser, depois fazer. Ele volta, vou voltar aqui e ler novamente o verso 18. Para abrir os olhos deles, a fim que se voltem das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Então receberão perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus, separados pela fé em mim. E o primeiro alerta que o Senhor me instruiu para compartilhar nessa manhã é: enquanto nós não estivermos libertos do que o povo vai pensar, mas se eu falar vai ficar chato. Como é que a gente vai poder anunciar o evangelho verdadeiro? Se nós tivermos medo do povo, como é que nós vamos falar as verdades que elas precisam ouvir? Mas sabe o que? Deixa que o pastor fala. O pastor não pode ser como aquele pai que muitas vezes a mãe faz de vilão. Quando seu pai chegar, você vai ver. A hora que o pastor souber, você vai ver. O pastor não é o carrasco. Mas o pastor de Deus, ele foi liberto do medo de falar as verdades. Mas todos nós precisamos ser libertos do medo de falar as verdades. Pais, nós temos visto muitas vezes que sabem que os filhos estão agindo errado, mas não falam nada. Isso está cego como Paulo estava. Andando no meio da igreja, mas ainda cego. Pais, não esperem que outros eduquem os seus filhos. Nós, como pais, devemos falar o que nossos filhos precisam ouvir, mas antes de falar, precisamos agir como Deus nos instrui para agir. É junto. Então, o dia que eu for perfeito, eu posso falar para o meu filho. Não, já começa a se ajustar dia a dia e fale para o seu filho. Amém? Estão me amando, né? Assim, poxa, hoje foi o dia certo para eu vir para a igreja. Mas, pastor, eu não tenho filho ainda. Vacina. Pastor, eu já estou fazendo certinho tudo. Parabéns. Quando Deus manda uma mensagem assim, era como aqueles que diziam do pastor Buddy: cuidado, hein, pastor Buddy é duro. Mas eu que buscava andar tudo certinho, para mim aquilo não queria dizer nada, exceto glória a Deus, porque ele está sendo correto e corrigindo coisas que precisam. Aleluia. Muitas vezes os pais não corrigem os filhos porque também não gostam de ser corrigidos. Mas correção nunca é boa, diz a palavra. Mas salva. Aleluia. Porque nós precisamos abrir os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento. Para que a fé possa operar, eu preciso não ter medo de falar o que eu preciso falar e nem de ouvir o que eu preciso ouvir. Não, eu vou falar com o pastor Aurélio porque ele é mais docinho. Não vou falar com o pastor Felipe não, porque o Felipe é duro. Mas, querido, a palavra é a palavra, não importa do que boca saia. Pode sair de um estilo, pode sair de uma outra forma, mas a palavra é a palavra, aceita. Não só porque dói menos, mas porque nos abençoa, nos protege, nos faz viver uma vida que agrada a Deus. És tu, Senhor. Ele está avisando que está voltando. Não será nesse despertador. O rei está voltando.
Oh, aleluia! Mas note, quando o Senhor encontrou Paulo, Paulo já era zeloso pelas coisas de Deus de forma errada. Eu, de fato, queridos, eu vou dizer algo, espero que você entenda no contexto que eu quero dizer. Eu prefiro quem é crica sem Jesus do que quem é largado sem Jesus. Por quê? Quando converte, vai ser sério com as coisas de Deus. Quem é largado, às vezes está largado, todo mundo está largado, não, tanto faz, paz e amor, e converte, tanto faz. A diferença de viver uma vida no mundo, viver uma vida com Deus. Com Deus é muito melhor, mas não é largo, a própria palavra diz isso. E não é estreito, é justo. Aleluia. Você está me amando, eu sei. Eu sei que seus glórias a Deus, suas aleluias, ou aleluia, né? Seus aleluia é por animação. Abra comigo em Gálatas, capítulo 5 e versículo 16, por favor. Isso foi só a introdução. Diga assim, não tenha medo. Eu disse para você mesmo, eu não tenho medo de falar, nem de ouvir as verdades de Deus. Aleluia. Mas como eu faço, pastor? Gálatas 5,16 está aí para nos instruir. As obras da carne, é o título que está na minha Bíblia na introdução. Verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Como é que eu faço para andar na plena vontade de Deus? Anda em Espírito. O que é andar em Espírito? Como é que Deus se apresenta a nós? Se você fez o rema, você já sabe. Se você não fez, eu vou adiantar aqui, mas você vai aprender no rema. Deus fala conosco de diversas formas. Ele fala principalmente pela palavra. Ele fala através do nosso próprio Espírito. Ele pode, eventualmente, usar alguém para falar, confirmando o que está nas Escrituras e o que está por dentro. Como é que eu faço para andar no Espírito? Eu ministro a mim mesmo da palavra. Eu me alimento da palavra, porque a palavra não é uma letra morta, é espírito e vida. As pessoas às vezes ficam, como é que eu faço para andar no espírito? Fica pensando em Gasparzinho, fantasminha legal. Não, como é que eu ando em espírito? Eu me alimento da palavra que alimenta meu espírito, e a minha alma tem que obedecer à instrução da palavra do Espírito. Normalmente, quem não quer andar, não está andando no Espírito, é porque não está aceitando a palavra. Não, não é bem assim. Mas Deus diz que é. Mas eu não concordo. Está indo contra Deus. Ou está resistindo a Deus. Nós devemos resistir ao diabo, não a Deus. Andai no Espírito. Não, mas é que quando eu percebo, eu já falei, eu já fiz. Comece a pensar melhor. Comece a dominar pelo Espírito. Andando no Espírito. Tem um livro do David Robertson, você já teve a oportunidade para ler. Andando no Espírito, andando em poder. Quando nós andamos cheios da palavra, aquilo faz com que o nosso próprio espírito é alimentado. Mas quem é a melhor pessoa para falar a palavra para você? Você mesmo. Maravilhoso a gente ouvir pregação, maravilhoso a gente ouvir a palavra, a gente adorar ao Senhor, louvor, cantar junto. Mas é como esperar que alguém faça alguma coisa pelos nossos filhos. Mas a palavra que sai da nossa boca é a melhor forma de alimentar o nosso espírito. Aleluia. Vá comigo em Tiago, James 2,14. Tiago, vou falar em inglês, porque alguns só falam inglês, né?
Tiago 2,14. Ou James 2,14. Aleluia. Eu vou ler mais uma vez pela reversão, revista atualizada, transformadora. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não demonstram por meio das suas ações ou de obras? Eu estou cheio de fé, aleluia, oxa, mananana. Cadê a obra da sua fé? Não, é que o pastor, não é que ninguém me animou, não porque ninguém fez nada. Não tem fé. Porque a fé tem ação correspondente. E a primeira obra da nossa fé, quem já leu em Marcos 11, 23? Quem já leu Marcos 11, 23? Se você ainda não leu Marcos 11, 23, chegando em casa, leia. Porque é uma lei da fé que está ali. Marcos 11, 23 diz: se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, crer no seu coração, mas não duvidar do que diz, assim será com ele, ou seja, será feito o que ele diz. Primeira obra da fé é mover a montanha. Não é o que Marcos 11, 23 diz. A primeira obra da fé é mover a nossa boca. Porque a montanha se move se minha boca se move. A gente canta, Deus se move. Deus se move. Mas é minha boca. Se a obra da fé não move a minha boca, eu não tenho fé. Eu posso falar de fé, um papagaio pode dizer, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Mas é uma fala vazia, uma expressão da boca. Mas, queridos, vocês me amam ainda? Eu gostei da resposta do Milton. Eu falei, você me ama do mesmo jeito? Ele disse, não, pastor, mais ainda. É sabedoria. O pastor Bari perguntava, vocês me amam, irmão? Do mesmo jeito? Achei que tinha aumentado. Mas é o amor de Deus. Se a tua fé não move a sua boca, vai falar o que para a montanha? Vai pensar o que da montanha? Vai esperar o que dos demais? Eu ouço a palavra, leio a palavra e falo a palavra. Por isso eu vivo a palavra. Agora, é um ciclo virtuoso. Eu criei, por isso eu falei. Agora, se eu falo, eu passo a crer. Aleluia. Diga, a fé vai mover primeiro a minha boca, depois as montanhas. Aleluia. E ele continua nesse texto. Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Do que o próprio Senhor estava falando? Que adianta dizer que tem fé? Essa fé que eu digo que tem pode me salvar? A resposta é clara, não. Se eu não tenho ação correspondente, eu tenho fé que Deus é Deus. Então, aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Não é salvo. Porque a boca fala que está cheio o coração. E se eu posso até crer, mas se eu não tenho ação correspondente, ela é inoperante na minha vida. E olha o que diz o verso 15. Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, tchau, até logo, tenha um bom dia. Aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento, nem roupa, do que isso ajuda? Se a minha fé não move as minhas ações, que fé é essa? Não, mas pastor, aqui vai faltar. Pois é, a minha fé é que eu posso ajudar, eu posso dar tudo o que eu tenho e nunca vai me faltar. Porque Deus é o meu suprimento. Deus é a minha força. Ele me capacita para produzir. Aleluia. Verso 17 agora. Como vem, a fé por si mesma, ao menos que produza boas obras, está morta. 18.
Mas se alguém argumentar, uns têm fé, outros têm obra. Mostra a minha fé sem obras e pelas minhas obras eu mostro a sua fé. Tem gente que nem fala do amor de Deus, mas vive o amor de Deus. Por isso nós vamos ter muita surpresa quando chegarmos na eternidade com o Senhor. Mas peraí, essa pessoa nem frequentava a minha igreja, mas frequentava o céu. Ah, então é melhor não frequentar a igreja. Não, estou dizendo isso. Não me venha com churumelas. Não. Mas tem gente que tem a fé manifesta, ainda que não façam parte de uma congregação. Mas a Bíblia nos instrui. Quem tem fé em Deus tem fé na palavra. Diz para não deixar de congregar. Mas não só tem quem fé quem frequenta a igreja. O desejo de Deus é que todos frequentem, porque Ele diz na palavra, para serem instruídos, para ouvirem da palavra. Aleluia. Mas tem gente que a gente não consegue ajudar, é fato. Mas no que nós podemos? Na parte que nos compete. Naquilo que nós podemos. Porque a gente que pode não faz nada. E aí que a fé é inoperante. Porque se alguém estiver precisando, pastor, eu preciso de $1 bilhão. Eu falo assim, agora não estou assim. Não estou com ele aqui. Talvez eu não possa socorrer daquela forma, mas eu posso ter R$100. E olha, o que Teresa falou, é claro que a Bíblia fala também sobre a questão financeira. Eu não acho que devia falar de dinheiro na igreja, então rasga um terço da Bíblia. Mas nós não estamos falando de dinheiro, estamos falando de vida e fé. Aleluia. Eu sei que você está animado. Amém? Aleluia. Mas o que o Senhor está nos chamando a atenção? Nós precisamos ter coragem de falar o que nós cremos da palavra. Nós não podemos ter medo das pessoas. Nós não podemos ter receio de falar a verdade. Graças a Deus, eu sempre tive líderes espirituais, pastores e ministros que ministraram a minha vida, que nunca aliviaram para o meu lado. Mas nós precisamos não ser e nem deixar que nossa geração seja uma geração de mimimi. Eu estava descrevendo para o nosso irmão Samuel, que veio com Giovana. A segunda igreja que eu frequentei, estava ali tocando teclado. Aquele tempo da ignorância que eu achava que ia ser músico. Mas eu tocando culto de ceia no domingo. Eu já falei isso aqui na igreja. Aí o pastor veio para mim, pastor Francisco, está horrível. Mas já teve tecladista aqui que já ficou magoado comigo. E com Teresa, que nós falamos, deixa o outro tocar. Não, mas sou eu. Mas está ruim, deixa o outro. E aprenda a tocar melhor, foi o que eu fiz. Eu não fiquei magoado com o pastor. Diante do Senhor, eu não fiquei magoado com aquele pastor. Eu fiquei triste comigo, por não estar tão bem tocando para poder agradar a Deus. A Deus eu sei que estava agradando, mesmo tocando tudo torto. Mas aos ouvidos do povo, não. Quando eu canto, e eu adoro cantar, Deus se agrada. Mas do lado, eu deixo o outro cantar. Eu podia dizer, eu tenho inspiração, cada fala que eu solto aqui de um versículo, sai uma música dentro de mim. Eu podia cantar. Mas deixa a Leia, deixa as meninas cantarem, a Raquel. Por quê? Porque elas fazem melhor do que eu. E daí? E daí, se você quer cantar bem, estude. Quer tocar bem, estude. Quer viver bem, estude as Escrituras. Mas nós ficamos melindrados que alguém vai dizer que a gente não está fazendo direito, a gente vai permanecer pequeno. Se eu não falar que é importante servir ao Senhor, a Bíblia diz que aquele que quer ser grande, que sirva. A pessoa não cresce. Porque a gente cresce no Evangelho, na vida cristã, servindo, a gente aprende a lidar com pessoas
servindo. Você pode dizer, mas de vez em quando eu cheguei aqui na igreja, o diácono nem sorriu para mim, nem olhou na minha pastora, nem olhou na minha cara. Eu já ouvi isso. Então comece a cuidar. E tem uma historinha do cidadão que tinha que ir embora da igreja, porque o povo só ficava conversando no meio da igreja. Aí o pastor, então faz assim, antes de ir embora, para eu liberar a sua saída, você enche o copo d'água e dá 3 voltas correndo na igreja. Aí quando ele deu as 3 voltas, todo cuidadoso. E aí? Você viu os irmãos conversando? Não, pastor. Por que não? Não, porque eu estava ocupado. Você está olhando muitos irmãos que estão fazendo alguma coisa, é porque você está desocupado. Porque não está servindo. Não sirva ao Senhor. E eu não tenho medo de dizer as verdades que o Senhor me inspirou para falar para o crescimento da igreja. É o tempo de nós vivermos segundo a palavra de Deus. Para nós reconhecermos o sacrifício do Senhor Jesus. Porque várias vezes, pastor, por que você não faz isso? Então, por que você não faz isso? Não, porque não é meu departamento. Então você pode orar por isso, você pode cooperar para isso. Toda hora as pessoas vêm ter ideia. Pastor, o que você acha? Eu acho lindo. Mas preciso de gente. Amém? Nós, a partir de terça-feira, vamos trocar essas lâmpadas queimadas e as umas que estão com defeito. Eu já conversei com algumas pessoas aqui da igreja, mas nós precisamos de cooperadores. Pessoas que venham e se disponham. A partir depois do almoço da terça-feira, vamos fazer isso terça e quarta-feira. Nós vamos já as ofertas, agradecer àqueles que cooperaram com a oferta para a troca das lâmpadas e do forro. O forro já está aqui, a lâmpada eu vou pegar amanhã. O valor foi suficiente para fazer o que nós precisamos fazer. Eu vou alugar o andaime, terça-feira começa. Pastor, por que você não troca a lâmpada? Então, normalmente eu digo, aquele que chegou à revelação, chega a unção para fazer. Não, mas eu tenho medo. Mas para segurar o pé do andaime não precisa ter medo, né? Eu tenho medo de subir, mas para segurar o pé. Não, eu tenho medo, pode cair uma coisa na minha cabeça. Deixar para lá. Deixar, a revelação chega pessoalmente pelo Espírito, amém? Romanos 1,17, a Bíblia nos diz assim. Romanos 1,17. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus. Do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Agora, que fé que não move a minha boca? Que fé que não move minhas ações? Nós podemos fazer uma autoanálise. Espera aí, minha fé está movendo? Ah, mas eu estou dando dízimo, mas a fé não está movendo. Mas está movendo o seu coração? A sua atitude, a sua generosidade? Aleluia. Mateus 4,4 diz praticamente a mesma coisa. Mateus 4,4 diz, Jesus, porém, respondeu, as Escrituras dizem, ele estava citando, nesse caso, Deuteronômio capítulo 8. Ele diz, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Quer viver bem alimentado, se alimenta da palavra. E olha que eu gosto de comer coisa natural. Mas se eu gostar mais do natural do que eu gosto do espiritual, talvez o natural vai faltar. Porque o meu suprimento vem do Senhor. Amém. Aleluia. Agora, como eu disse, muitas vezes nós somos influenciados por aquilo que nós ouvimos no contexto familiar. Eu não conheci o meu pai. Ele morreu, eu tinha 3 anos. Mas eu o conheci sim. Por quê? Pelo que me falavam dele. Por aquilo que minha mãe descrevia. E é claro que ela descreveu um cara top. Porque ela queria que a minha imagem dele fosse perfeita. Que ele era crica. Que ele dobrava a roupa suja antes de pôr no cesto. Ele era assim como eu, mais ou menos, em alguns aspectos. Mas eu conheci outros familiares que falavam dele outros aspectos. Um tio meu em Belo Horizonte, uma tia, e um outro tio
Ele fala, olha, ele agia assim, agia assado. E nem tudo era perfeito. Por isso nós temos que tomar cuidado. Mas eu aprendi assim na igreja que eu vim. Eu aprendi assim anteriormente. Eu aprendi assim que Deus pesa a mão. Eu aprendi assim que não precisa de negócio de obra, que Deus já fez tudo. Deus já fez tudo que nós precisamos para a salvação. Mas Ele não fez tudo o que nós precisamos para viver uma vida de fé, paz, amor e alegria. Essa é a nossa parte. Então eu posso ouvir de um jeito, eu posso ouvir do outro. Mas se eu tivesse conhecido, eu saberia dele e teria observado ele. As Escrituras é você conhecer a Deus e observar o que Deus fala. Mas estão dizendo isso, estão dizendo aquilo. Mas o que diz as Escrituras? O que diz a palavra? Mas não aprendi assim, eu não sinto assim. Mas o que diz a palavra? A gente sempre vai voltar para a palavra, porque ela é segurança. Ela é vida, ela é paz, ela é alegria. Aleluia. Voltando em Romanos 17, onde eu comecei, ele diz, as boas novas são reveladas como opera a justiça de Deus no começo, é algo que se dá pela fé, como diz o justo viverá pela fé. 18. Assim Deus mostra do céu a sua ira contra todos que são pecadores e perversos, porque sua maldade impede que a verdade seja conhecida. Deus não se agrada do pecado não, irmão. Deus ama a todos, inclusive o pecador, é certo ou errado? Certo. Mas Ele detesta o pecado. Não, é que antes era pecado. O que era pecado continua sendo pecado segundo as Escrituras. O que precisa ser corrigido, precisa continuar a ser corrigido hoje em dia. Não é que o mundo mudou, em muitos aspectos até para pior. Mas as verdades da palavra não mudam. Teresa falou, Deus não muda. Mas eu tenho que modernizar o discurso. Você pode modernizar a forma de falar, mas as verdades nunca vão ser mais modernas. Porque elas são eternas. Então, quando for conversar com alguém sobre alguma coisa, primeiro, examine o homem a si mesmo. Nós falamos da ceia. Eu posso falar? Eu estou vivendo o que eu estou orientando? Senão eu começo e tomo a decisão na hora. Não, eu talvez não fiz tudo assim, mas agora eu vou fazer. E aí eu vou instruir as pessoas, os meus filhos. O meu filho mais velho tem 44 anos. A minha filha mais nova tem 37,5. Eu continuo falando para eles o que precisa ser dito. Já têm as suas casas, são casados, têm os seus filhos, mas a verdade da palavra não muda. E a minha responsabilidade como pai não muda. Eles podem nem querer ouvir. Mas se passar por perto, ou tiver alcance do meu WhatsApp. Porque eu preciso falar aquilo que eu sei que vai transformar a vida deles para melhor. 19. Romanos 1:19. Sabem a verdade a respeito de Deus. O que está falando? Se a verdade às vezes não é conhecida, por quê? Pessoas sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente, por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo, para perceber, podem perceber claramente os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e a sua natureza divina. Por isso não tem desculpa. A gente não tem desculpa, querido. Mas eu não sei se Deus é assim, amor. Não temos desculpa, a gente vê que Deus é amor. Nós somos libertos das trevas, transportados para o reino do Filho do amor de Deus. E a gente não valia nada. Não, pastor, que isso? Eu tinha um patrimônio, não estou falando de dinheiro. Porque se dinheiro salvasse, os ricos só iam para o céu, né? E a gente vê pelo meio das Escrituras que aquele homem rico estava no inferno. Aleluia. 21. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram. Como é que eu manifesto o meu conhecimento de Deus? Em adoração. Quem não adora não conhece a Deus. Não, mas deixa os levitas
quando está levitando. Adorar a Deus é obra de quem crê em Deus. Se você crê em Deus, se você tem fé em Deus, você tem que adorar. Porque você está crendo em quem, então? Num Deus xing-ling? Me perdoe pelo xing-ling. Mas um Deus de qualquer jeito? A gente tem que tomar cuidado hoje em dia, né? Com qualquer coisa que fala. Não vai lá que é xenofobia. Não, nosso Deus não é um Deus qualquer, não. É um Deus maravilhoso. É um Deus poderoso. Já que eu falei na xenofobia, deixa eu fazer um parênteses sobre aquele anúncio que nós fizemos sobre permissão de imagem. É lei, é correto. Mas se alguém vem para a igreja e não quer aparecer, eu não entendo. Mas a gente vai respeitar. Ah, então vocês não vão fotografar o culto por causa dessas pessoas? Não, nós vamos orientar onde é que vai sentar para que a mídia não pegue. Porque eu não vou deixar de fazer o que temos convicção para fazer, para divulgar o Evangelho, porque alguém não quer a sua imagem compartilhada. Vamos respeitar, mas nós não seremos dominados por estas coisas. Amém? Nós estamos esclarecendo, vai ser feita uma placa, vai ser colocado lá fora, para ninguém não dizer que não foi avisado. Mas nós não vivemos sob a lei do mundo, respeitamos, nos adequamos e adaptamos, mas quem rege aqui é a lei de Deus. Amém? E quem tem vergonha de Deus já sabe, né? A Bíblia fala sobre isso. Ah, o pastor está inventando. Não, a Bíblia diz que aqueles que se rejeitarem ao Senhor, que não quiserem se expor, Ele também vai rejeitar diante dos céus. Então, fique tranquilo, nós estamos em paz, amor, alegria. Amém? Vamos respeitar. Mas não pense que nós vamos parar de filmar, porque alguém não quer aparecer. Nós vamos demonstrar o local para que a pessoa fique e não apareça. Respeitando os direitos individuais, mas principalmente respeitando a instrução de Deus. Amém? Porque você imagina, alguém já viu o culto pela internet? Já recebeu uma palavra, uma mensagem? Imagina se não fosse permitido. Mas não é melhor estar pessoalmente? É muito melhor estar pessoalmente. Gostei, não sei se foi o pastor Aurélio outro dia que falou, alguém falou, não sei se foi um pastor, Aurélio, mas alguém falou sobre isso. É tão bom assistir pela internet como está presencial? Sim ou não? É quase a mesma coisa. Então, está com fome, assista Masterchef que você vai ficar satisfeito. É Aurélio, né? Não, eu estou com fome. Assiste lá um programa de culinária. Ana Maria Braga. E fica, estou alimentado. Gostei da revelação. Não é a mesma coisa. Por quê? Porque o experimentar, o viver, é melhor do que ver e ouvir. Por isso que a Escritura diz, vinde e vede. Não é só ver, é venha e veja e participe. Amém? Voltando aqui. Aleluia. O adoraram. Não adoraram e nem lhe agradeceram. Quem tem fé agradece. Quem tem fé é grato. Grato a quê? A Deus em primeiro lugar. Mas, queridos, nós precisamos aprender a ser grato às pessoas. Porque um dia a pessoa faz alguma coisa, ajuda alguém, no outro dia faz alguma coisa que a pessoa não gosta muito, nem vou mais agradecer. Mas espera aí, não foi bênção o que a pessoa fez? Não é porque não me agradou um dia que eu vou esquecer do que a pessoa bem fez de bom. Gratidão não tem tempo de validade. Não expira. Porque a gratidão é um mover do coração. Agradecer é um dos exercícios da fé. Seja grato, exercita a tua fé, põe ação na sua fé. Como? Agradecendo. A primeira pessoa que me ajudou a sair de uma função de office boy para trabalhar na área técnica, eu tenho contato dela no meu WhatsApp até hoje. Isso tem 43 anos. No aniversário dela, eu mando mensagem, parabéns pelo seu aniversário. Eventualmente, eu estou passando e falo assim, cara, que bênção foi aquele dia que ela me chamou para trabalhar. E eu mando, olha, eu sou grato a você. Ela diz, Francisca, vem você de novo.
com essa história, eu falei, nunca vou esquecer. E hoje ela não pode fazer nada pela minha vida. Não tenho nenhum interesse, mas a gratidão não depende de interesse. Depende de uma ação da minha fé de ser grato. Aleluia. E eu começo a encerrar com Mateus 17, 20. Aleluia. Que diz assim: e lhe respondeu: por que não aconteceu? Por que a fé não operou? E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte. Sabe por que a fé não estava operando? Porque não estavam falando com fé. Reforçando, você tem que falar para aumentar a sua fé, para alimentar a sua fé, e não é responsabilidade do pregador. Passa aqui daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. A fala é o primeiro mover da fé. Aleluia. E eu não vou abrir, mas eu só vou citar, lá em 2 Coríntios está escrito que temos o mesmo espírito da fé, criei, por isso falei. Quem tem fé fala. Aleluia. A fé que remove a montanha, precisa mover a primeira boca. Aleluia. Vamos exercitar a nossa fé? Falando. Aleluia. A parábola da semeadura fala exatamente sobre semear a palavra. Ah, mas precisa ser no evangelismo? Aurélio disse, não precisa ser. Mas por que não ser? Eu tenho fé que a palavra de Deus muda. Então por que eu não uso a minha fé para falar para alguém que eu vou ali junto com outros irmãos para fazer ali uma cooperação mútua e não falar? Agora, não se limite a falar no dia do evangelismo. Entrou no meu carro, tome palavra. Eu escolho a forma para não ofender, mas eu posso começar em qualquer lugar, mas eu termino na palavra. Porque a minha fé fala. Diga, a minha fé fala. Você pode ficar em pé? Pai, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado pelas suas instruções. Pai, nós não vamos ficar refém de falar a tua palavra, de falar as verdades. Mas, Pai, a nossa fé está movendo primeiro a nossa boca. Obrigado, Pai, porque nos move em adoração, nos move em gratidão, nos move nos servir ao Senhor. Pai, muito obrigado por uma fé que move montanha através da nossa voz. Move montanhas de dificuldades, de problemas, de situações. Move as nossas ações, porque sabemos que a fé move o nosso corpo a agir. Pai, eu te rendo graças por uma fé que move. Aquilo que eu digo, nego a palavra do Senhor, Deus vai fazer acontecer, porque a palavra do Senhor não volta para Ele vazia, mas ela vai cumprir todo o plano que ela foi lançada. Pai, obrigado, porque a fé vai mover meia revelação do pleno conhecimento da Tua vontade, e aquilo que foi me ensinado, que eu aprendi de uma forma enganosa, de forma equivocada, vai ser transformado pelaquilo que é a Tua plena vontade, porque a Tua vontade, ela é perfeita, ela é agradável, ela é poderosa. Obrigado, Pai, porque o Senhor já nos abençoou, somos abençoados, mas, Pai, sabemos que devemos transformar a nossa mente, renovar a nossa mente pela Tua palavra. Obrigado, Pai, por corações transformados, por bocas que falam da Tua palavra, por corações que creem na Tua palavra, se alimentam na Tua palavra e falam e vivem a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por vidas transformadas, renovadas, em nome do Senhor Jesus. Você pode orar um pouco você mesmo, sendo grato a Deus?
Eu estou aqui orando, o Senhor me deu uma instrução. Tem alguém que está com dor de estômago forte? Parece uma queimação, como se fosse um nó no estômago, uma dor, uma queimação forte. Eu estava aqui orando, o Senhor assim, ore por cura. Tem alguém? Levanta sua mão, quero orar por você. Aleluia, aleluia, aleluia. Já sabe, nem aí receba. O Senhor nunca revela algo para envergonhar, queridos. Ele revela para transformar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você continua em oração. Você não está nessa condição de receber, ore.
eu vou encerrar. Se você tem medo de falar as verdades de Deus, porque já recebeu ameaça, deixa eu dizer, Deus está lançando essa ameaça no inferno. Ele está quebrando a cadeia dessa ameaça, dessa intimidação que você está vivendo. Tenha medo, nada, só temor a Deus. Mas o Senhor me diz, tem alguém que está sendo ameaçado se falar as verdades. Eu quebro agora essa mentira. Porque o único poder das trevas é de ameaçar. Ele ruge como leão, mas é banguela. Não tenha medo. Quando Deus, mas tenha certeza que é Deus que está te instruindo. Fale as verdades de Deus, porque Deus te protege, por causa da obediência à palavra. Em nome de Jesus. Amém.